Se você fosse um discípulo de Jesus, quem você seria? Estou assistindo uma série chamada The Chosen, que conta a história de Jesus. Uma coisa que achei muito interessante é que, além de contar a história, a série mostra os discípulos como pessoas, com personalidades diferentes, com qualidades, com defeitos. Isso me fez pensar, se você fosse um discípulo de Jesus, quem você seria? Tomé? Aquele que precisa ver para crer? Que ouve os outros dizendo que Jesus ressuscitou, mas responde, eu preciso ver. Pedro, talvez você seja Pedro, intenso, impulsivo, teimoso, aquele que muitas vezes age primeiro e pensa depois. Pedro é interessante porque ele não parece ser alguém indiferente. Muito pelo contrário, ele se envolve profundamente. Quando acredita, se entrega. Quando se revolta, reage. Quando Jesus anuncia que os discípulos o abandonarão, Pedro praticamente diz, eu não. E garante que jamais o abandonaria. Mas depois, diante do medo, nega conhecê-lo 3 vezes. E talvez seja justamente isso que torne Pedro tão humano. Porque existe uma diferença entre quem pensamos que seremos, quando estamos seguros, e quem conseguimos ser quando o medo aparece. E depois existe Mateus. Na série, ele é apresentado como alguém extremamente diferente, organizado, analítico, observador, muito ligado aos números, socialmente deslocado. E principalmente alguém que parece ter dificuldade de compreender certas coisas da maneira como as outras pessoas compreendem. Mas existe algo muito interessante na história de Mateus. Ele era cobrador de impostos. E Jesus simplesmente olha para ele e diz, Mateus, segue-me. E Mateus vai. Talvez você seja aquele que passou tanto tempo sendo definido pelo que fez, pela forma como as pessoas enxergam você, ou pela sua própria história, que esqueceu que uma pessoa não precisa terminar onde sua história começou. Agora, André, talvez você fosse aquele que quase nunca aparece no centro da história, mas está sempre levando alguém até Jesus. Foi André quem levou Pedro até ele. E isso diz muito. Porque nem todo mundo precisa estar no palco. Algumas pessoas mudam uma história simplesmente porque apresentam alguém à pessoa certa. Tiago, filho de Zebedeu, você talvez fosse aquele que queria um lugar de destaque. A mãe dele chegou a pedir que seus filhos ocupassem posições importantes no reino. E Jesus precisou ensinar que, entre seus seguidores, grandeza não seria ocupar o primeiro lugar, seria servir. João, talvez você fosse alguém de personalidade intensa. Ele e Tiago chegaram a ser chamados por Jesus de filhos do trovão. Em certa ocasião, quiseram até que descesse fogo do céu sobre uma aldeia que não os recebeu. Então, nem sempre intensidade é maturidade. Às vezes, ela precisa aprender para onde direcionar a própria força. Felipe, você talvez fosse o que pergunta, como vamos alimentar toda essa gente? Jesus estava diante de uma multidão e Felipe pensou na matemática, no dinheiro, no tamanho do problema. É curioso porque, às vezes, a realidade que enxergamos é tão grande que esquecemos de considerar quem está diante dela. Bartolomeu, tradicionalmente identificado com Natanael, quando ouviu falar de Jesus de Nazaré, perguntou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele não parecia disposto a acreditar simplesmente porque alguém disse. Mas, quando encontra Jesus, fica impressionado.
Talvez você seja aquele que questiona primeiro, mas está disposto a mudar de ideia quando encontra algo que considera verdadeiro. Tiago, filho de Alfeu, sobre ele a Bíblia fala muito pouco. Isso também é interessante. Nem todo discípulo tem uma grande cena. Nem todo mundo tem uma frase memorável. Nem todo mundo será lembrado pelos grandes feitos. Algumas vidas são fiéis, sem serem barulhentas. Judas, filho de Tiago, também chamado Tadeu, em determinado momento ele pergunta a Jesus por que ele se manifestaria aos discípulos e não ao mundo. É uma pergunta de alguém tentando compreender como Jesus estava agindo. Talvez você seja aquele que não se satisfaz apenas com o que está acontecendo. Você quer entender, quer saber o porquê. Simão, o Zelote, antes de seguir Jesus, ele pertencia a um grupo marcado pelo forte nacionalismo judaico e pela oposição ao domínio romano. E olha quem estava sentado à mesa junto com ele. Mateus, um cobrador de impostos. Imagine a tensão. Duas histórias que poderiam estar em lados completamente diferentes, caminhando juntos atrás da mesma pessoa. E então, Judas Iscariotes. Ele caminhou com Jesus, ouviu seus ensinamentos, viu seus milagres, esteve entre os 12 e ainda assim o traiu. Talvez essa seja a parte mais confortável da história. Porque estar perto de alguém não significa necessariamente que aquilo que essa pessoa ensina já tenha transformado tudo dentro de nós. Agora pensa de novo. Se você fosse um discípulo de Jesus, quem seria? Talvez Tomé, quando precisa de provas. Pedro, quando o medo fala mais alto. Mateus, quando carrega o peso da própria história. Felipe, quando olha para o tamanho do problema. João, quando sente tudo com intensidade. Judas, quando percebe que estar perto não é a mesma coisa que estar verdadeiramente entregue, inteiro. Talvez a questão mais importante não seja qual deles você seria. O que realmente importa é perceber que, em algum momento da vida, você pode se reconhecer em cada um deles. Perceber que carrega um pouco de vários deles. Porque os 12 não eram homens prontos. Eram homens diferentes. Com dúvidas, medos, impulsos, ambições, limitações e contradições. E é justamente por isso que essa história continua falando tanto sobre nós.